Bom dia, meus irmãos. Hoje é quarta-feira. Vamos seguir com a nossa presença, trazendo mais um pouco de orientação acerca do nosso trabalho interno e daquilo que nós escolhemos como propósito realizar sobre nós mesmos, criando as condições necessárias, então, para que a gente possa saber o que é o caminho espiritual através, de uma investigação pessoal, nos tornando cientistas de nós mesmos, conhecedores de nós mesmos. Bem, no encontro passado nós falamos sobre essa questão, do que foi a vida secreta de Jesus o Cristo, de onde ele esteve dos 13 aos 30, porque aos 13 anos então, ele foi apresentado à sinagoga como Nazareno, para se tornar então um rabino, mas ele não ficou nas sinagogas, ele, pelo menos, não tem nada escrito na Bíblia que se refira a essa questão. E então, também aos 30 anos de idade, ele retornou, apareceu no cenário da sua comunidade, e começou a ensinar. Então, e aos 33 anos, então, ele foi crucificado. Mas aonde ele esteve nesse período? Então, eu pedi para vocês que fizessem uma investigação sobre esse assunto, sobre esse tema, para que vocês pudessem compreender um pouco mais sobre essa questão. Que, afinal de contas, isso não está relatado nas obras, não está relatado nos evangelhos. Então a Bíblia, como nós a conhecemos, esse livro sagrado, ela traz muitas informações, ela traz muito conhecimento, verdadeiros. Porém, da maneira que ela foi construída, da maneira que ela foi organizada, então, ali foi também tergiversado, todo esse caminho em que nós, na busca de retornar a Deus, de retornar à fonte, de retornar ao Pai, servir e fazer os propósitos do nosso real ser, da nossa verdadeira consciência, foram distorcidos em alguns momentos. E aí nós ficamos à mercê dessa manipulação que foi construída de uma forma literária, em que nós, ao invés de trabalharmos sobre nós mesmos, compreendendo o que foi o caminho entregue então pelo Mestre Jesus, o Cristo, ficamos à mercê de um ter de acreditar. Já falamos disso muitas vezes aqui. Então, se vocês fizeram a lição de casa, procuraram investigar sobre o caminho em que Jesus, o Cristo, trilhou, enquanto esteve fora do cenário, dos 13 aos 30, aonde ele foi, com quem ele esteve, por onde andou, o que ele aprendeu, então vocês vão descobrir, obviamente, que ele esteve em busca do caminho, para aprender esse caminho, para realizar esse caminho interno. Ele foi
em busca do conhecimento. Ele foi em busca daquilo que era necessário realizar sobre ele mesmo, né, para cumprir a sua missão. Então nós podemos observar no seu retorno, né, aquilo que está descrito nos evangelhos, obviamente, né? Quais foram suas ações? Quais foram suas atitudes? O que ele ensinou de fato? Né? Quando ele retornou ao cenário, né, humano, social, ali naquela região da Judéia, Israel, enfim, naquela região. Então se nós nos acercarmos então daquilo que ele nos orientou, daquilo que ele nos ensinou, nós vamos descobrir que ele retornou nos ensinando a amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, o que será que Jesus, o Cristo, encontrou nessa jornada em busca do conhecimento? O que de fato ele realizou sobre si mesmo, né? Que retornando, né, todos esperavam que ele retornasse como o rei, o novo rei, né, o novo imperador, né, e ele voltou ensinando, né, o amor, amar o próximo como a si mesmo. E vou repetir: amar o próximo como a si mesmo. Então, se nós nos acercarmos, né, do ensinamento e das palavras do Mestre Jesus o Cristo, né, ele falou, né, em vários momentos sobre beber da água que nunca mais teríamos sede. Ele não falou de nós tomarmos remédio, ele não falou de nós irmos para uma clínica de rejuvenescimento, ele não falou de tecnologias, ele não falou de construir um disco voador, ele não falou de nós acumularmos dinheiro, posses. Pelo contrário, ele nos ensinou a humildade e amar o próximo como a si mesmo. Para que nós pudéssemos amar o próximo, nós deveríamos nos amar primeiro. Então, as suas ações, da prática e do exercício do amor, ele se amava primeiro, e o reflexo desse amor que ele tinha dentro de si transbordava amando o próximo. Ele negou todo tipo de violência. Inclusive ele falou: se alguém lhe der um tapa num lado do rosto, dê outra face. Obviamente que ele não estava ensinando com esse gesto, né, nós nos submetermos à violência e se submeter então a essa manipulação e controle. Mas ele estava ensinando em que não é nas atitudes de violência que nós vamos conseguir mudar a realidade humana. Não é através da violência que nós vamos mudar a condição humana de ser. Não é através da violência que vamos mudar o nosso estado de ser. Ele falou, né,
que para entrar no céu, né, nós deveríamos doar as nossas posses. Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Vá, doe as suas riquezas, vem e me siga. Ele não estava falando de pobreza. Não, em absoluto, ele não estava falando de pobreza. E nem para que nós fôssemos miseráveis. Não, ele não estava falando disso. Quando ele foi vencido, melhor dizendo, quando ele venceu Satã, né, venceu o diabo no deserto, né, ele somente venceu, por quê? Porque não tinha nada desse universo, desse plano terrestre, desse mundo material, em que o diabo pudesse lhe oferecer para que ele ficasse tentado, né, a corromper os seus novos valores, corromper o amor que ele tinha dentro de si, servindo o Pai que mora em secreto. Então, ele expurgou de dentro de si tudo aquilo que prendia a sua alma à vida material. E aí o diabo não tem como lhe vencer através das suas tentações, porque não encontra nada que ressoe dentro dele, né? Não encontrando nada que ressoasse dentro dele, só restou para o Satã, para o diabo, se afastar. Então, o que de fato Jesus ou Cristo veio nos ensinar? Ele não ensinou para ninguém, né, ceder o corpo físico para uma outra entidade para fazer as vontades dessa outra entidade. Pelo contrário, ele expulsou os demônios, né, daquele irmão que foi acometido de um ataque, e transferiu aqueles demônios para um monte de porcos que, não suportando, né, todo aquele peso daquela egrégora, daqueles demônios, né, sobre si mesmo, se atiraram num precipício, se suicidaram. Ele então não ensinou que devemos ceder o nosso corpo físico a uma outra entidade. Isso não está relatado em nenhum dos evangelhos. Ele ensinou também, né, a pescar homens. Embora que por trás dessa história de pescar homens existe toda uma outra construção, né, através desses relatos, que eram batalhas de Roma contra os seguidores da consciência Cristo. Esse pescar os homens ali, relatado na Bíblia, nada mais era do que um relatório de quantas pessoas então eram mortas no mar. Mas, como tudo tem a sua dualidade, o ensinamento também ficou ali implícito nessa mesma fala. Ali tem uma distorção do conhecimento. Mas quando ele foi atrás dos discípulos, né, para cumprir a sua missão, né, ele estava atrás de homens de valores e que estivessem dispostos a trabalhar sobre si mesmo. Para as pessoas eu falo através de parábolas,
para vocês eu entrego um ensinamento diferente. Isso também está relatado lá dentro da Bíblia. Então nos tornarmos pescadores de homens é encontrar as pessoas que estão de fato dispostas a trabalhar sobre si mesmo. Então é de extrema importância e urgente nós procurarmos compreendermos o que foi a fala do Mestre Jesus o Cristo. Se nós procurarmos compreendermos o que de fato ele nos ensinou, antes de tudo ele nos ensinou ao quê? A servir através do amor. E a servir não é transformar outras pessoas em nossos escravos. Mas se eu estou servindo, como é que eu estou transformando alguém em meu escravo? Nós podemos ver hoje, através das várias instituições, com seus méritos, obviamente, mas várias instituições que, no intuito de ajudar, criam ali um escravo, um dependente. Por quê? Nós podemos oferecer ajuda, uma cura, e criarmos ali um dependente, porque todos os meses a pessoa volta a pagar a sua consulta. Todos os meses, ou de vez em quando, ela retorna. Então eu criei um dependente no servir. Mas não é esse servir que ele estava falando. Não é criar um escravo, não é criar um dependente. Nós podemos e devemos ajudar o próximo. Por quê? Porque somos todos um. Essa é a doutrina do amor do Cristo. Mas não criar escravos, e muito menos dependentes. Então, para aquele que busca trabalhar sobre si mesmo, inevitavelmente, ele vai se acercando da consciência Cristo. Ele vai se acercando desse verdadeiro amor. E no momento adequado ele vai ajudar, ele vai contribuir, sem criar um escravo, sem criar um dependente. Porque ao invés de nós promovermos a cura, ensinando os nossos irmãos a se libertar dos seus pecados, purificando a sua alma, purificando a sua mente, purificando o seu templo-coração, purificando todo o seu ser, purificando a sua mente, que é o veículo, né, de aprisionamento, por causa dessas criações mentais, né, esse irmão poderia ser, de fato, ele poderia se curar, mas não é o que a gente faz. Nós criamos um dependente, criamos um escravo. Então, servir é ensinar o irmão a se curar, a se libertar de fato daquilo que lhe causa dor, sofrimento, angústia, que condiciona esse mesmo irmão a ficar preso na dependência e acreditar, num ter de acreditar, de uma falsa liderança, de um falso líder, de um falso médico. Servir é orientar a alma dos nossos irmãos a se libertar de todos os seus enganos, de todas as suas mentiras, de todos os seus atos falhos. Trouxemos esclarecimentos do vídeo 1 ao vídeo 30, eu insisto nisso. Assistam, prestem atenção naquilo que foi dito, naquilo que foi entregue.